Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, está começando o podcast de fato, uma produção do Brasil de Fato RS em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marque e comigo, no leme do programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia! Salve, Ayrton! Hoje o nosso programa, mais uma vez, é um programa especial. O nosso entrevistado de hoje está trazendo uma pergunta que muitos brasileiros se fazem. O que fazer com os militares? Ele tem uma resposta para essa questão que adquiriu uma importância ainda maior depois de tudo que o Brasil passou nos últimos 4 anos. E continua passando. Estou falando de um historiador que tem se preocupado imensamente com tal situação, tanto que acaba de lançar um livro que tem como foco este problema. Seja muito bem-vindo, Manuel Domingos Neto. Uma alegria estar aqui em Porto Alegre e uma honra ser recebido aqui por vocês. A honra é toda nossa. E também, ao seu lado, aquele que ele diz que é o seu inspirador. Outro convidado, também profundo conhecedor do tema, que é o ex-deputado José Genuíno, que agora, Genuíno, também é o comentarista do nosso podcast do Brasil de Fato Nacional 3x4, não é mesmo? É uma honra, é uma emoção estar aqui. Primeiro que eu sou divulgador do livro do Manuel Domingos, não sou inspirador. Segundo que eu encontro aqui, que eu não sabia que ia encontrar, mas e eu me lembrei, quando eu encontrei com ele lá em casa, ele me levou o livro Os Vencedores e me impressionou muito encontrar com ele aqui, eu não sabia. Olha, que grata surpresa. Pois é, grata surpresa. E está aqui num trabalho de militância política. E militância política em torno de um tema árido, pesado, que é o que o Manuel Domingos tenta destrinchar no livro O que Fazer com o Militar. E ser entrevistado por ti. É isso aí. Mas de tema árido tu não foge, né, Genuíno? Eles me procuram e eu não fujo deles e tento destrinchá-los ao meu modo. Vocês já viram que o papo vai ser bom. Então, ó, curte aí, comenta, compartilha, né? Vamos aquecer ainda mais esse debate. E como já é de praxe, Centeno, começa aí os questionamentos. Vamos lá. Olha, eu não tenho como não começar perguntando uma obviedade. A obviedade é aquilo que todo mundo quer saber. O que fazer com os militares? O que fazer com os militares, Manuel Domingos Neto? É orientar a defesa nacional. E como é que se faz isso? Privilegiando questões fundamentais. Por exemplo, a viga mestra da defesa é a coesão nacional. Uma escora importante da defesa é a amizade com os vizinhos, né? Outra escora importante é a nossa produção científica, técnica e industrial. E, finalmente, uma reforma militar. É isso que nós sustentamos. É necessária uma reforma militar. E essa reforma militar consistiria no quê? Basicamente em não depender mais dos estrangeiros, do complexo industrial estrangeiro. Reduzir tropas, né? Desaparecer, fazer a noção de inimigo interno desaparecer. Precisamos da coesão dos brasileiros, não daí. Precisamos acabar com reduzir o número de generais. Né? Precisamos de reforma no recrutamento militar. Mais aviões, mais navios e submarinos, mais capacidade aeronaval e menos capacidade terrestre. E esse aparato terrestre que nós temos é dispendioso e não serve para a defesa. E seria, então, digamos, um exército mais profissional,
talvez contratado por concurso ou coisa que o valha? O Exército já é profissional. Já é profissional há muito tempo. O que cumpre é mudar a orientação da defesa, para que o Exército pare de lutar contra brasileiros, reformistas brasileiros, e se dedique à dissuasão de estrangeiros. Ela é profissional no combate interno. Ele controla a sociedade brasileira, ele tem instrumentos para isso. Inclusive, as polícias militares são forças auxiliares. Essas forças terrestres são extremamente capilares, chegam a qualquer ponto do Brasil. E o que nós precisamos é dar uma reorientação na defesa, e essa reorientação implica, inclusive, em ter menos tropa e em ter mais capacidade de dissuasão de possíveis estrangeiros hostis. Mas isso precisaria uma reorientação na formação. Falar essa questão do inimigo interno, né? Todos perguntam acerca de formação, mas a formação, a responsabilidade é essencialmente dos comandantes. Os comandantes é que precisam ser orientados pelo Estado Nacional de sorte a mudar os seus objetivos estratégicos e táticos. O Exército, essa questão do inimigo interno, o nosso Exército, nossas Forças Armadas estão muito atentas, né, justamente a essa questão do problema interno. Eu queria chamar para conversa agora o Genuíno, que o Genuíno tem uma experiência dura de inimigo interno perante as Forças Armadas. Queria que tu falasse um pouco sobre isso que falou há pouco o Manuel, mas que tu também entrasse na conversa aí contando um pouco dessa história. Olha, essa concepção militar de se apropriar do Estado como propriedade dela, se apropriar da soberania nacional como prerrogativa exclusiva das Forças Armadas e representar uma espécie de salvacionismo por cima das instituições, por cima da sociedade, é um autoritarismo que foi se formando ao longo da história da República. E esse autoritarismo se baseia na ideia de que o povo é inferior, o povo é incapaz, os preconceitos em relação à população negra, em relação à população pobre, em relação às mulheres, em relação à população dos povos originários, preconceito em relação à esquerda, em relação aos movimentos sociais, produziu um conceito de inimigo interno. Inimigo interno é guerra, que vem da Escola Superior de Guerra, do conceito de poder nacional e de objetivos nacionais permanentes, como se as Forças Armadas se autodefinissem como protagonistas desses objetivos. Quem define os objetivos das Forças Armadas são as instituições democráticas. A Constituição, que está fazendo 35 anos nesta semana, ela define claramente, no artigo 1º, 2º, 3º e 4º, os fundamentos do Estado, os elementos programáticos da relação do Estado com outros Estados, e isso que o Manuel Domingo falou, dos valores de uma sociedade solidária, de oportunidade, sem preconceito, sem violência. Isso é que marca esse fundamento. Portanto, a mudança na formação militar, a mudança das Forças Armadas é um trabalho profundo, amplo, é um processo, não vai ser de uma vez, agora ele tem que começar. E ao começar, nós temos que quebrar o ovo da serpente. Esse ovo da serpente que está incubado naquilo que a gente viu nos acampamentos, no golpe de 8 de janeiro, que viu no 7 de setembro de 2021 e 2022, que viu na eleição do inominável ex-presidente da República, e toda a história do golpe militar, deles não aceitarem prestar conta à sociedade. O que aconteceu com a transição de 79 a 85 era crimes conexos para que os militares fossem auto-anistiados sem serem, vamos dizer assim, investigados nem criminalizados. E você tem essa ideia que perdura e que perpassa as instituições, que eles são uma casta com a justiça própria, uma casta com autonomia, uma casta com salários altos, com privilégios, como você viu na Covid. Os hospitais militares estavam reservados para a população militar. E a gente viu o que o ministro Pazuello fez no Ministério da Saúde.
Portanto, eu acho que essa situação chegou ao limite, viu, Ayrton? Chegou ao limite. Mas tu acha que já se começou a fazer essa mudança ou ainda estamos pisando em ovos? Lamentavelmente, não começamos a mudança, mas eu digo que a situação bateu no teto. Por isso que há um desgaste da imagem das Forças Armadas, por isso que há uma espécie de desencanto, por isso, inclusive, que tem esses fatos todos que vêm à tona. Os celulares falantes do Mauro Cid, né? Os generais que aparecem, os almirantes. Não tem um fato do ex-presidente da República que não envolva militar, da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Por quê? Porque era um governo de militares que ocuparam a presidência da República e ocuparam o Estado brasileiro. Isso levou o país a uma das suas maiores crises da sua história. O Brasil hoje atravessa uma crise sistêmica, ampla, múltipla e profunda. Tudo está em crise. Por isso que o trabalho de reconstrução e de transformação do nosso governo é um trabalho gigantesco. E lamento que não esteja se fazendo na área da defesa nacional, particularmente promovendo reformas nas Forças Armadas. Manuel, qual é a utilidade das Forças Armadas que consomem 80% do seu orçamento com pagamento de salários? Recentemente, até um site chinês, foi até bastante discutido, um site chinês disse que as Forças Armadas brasileiras eram algumas das piores do mundo, porque gastavam seu imenso orçamento, basicamente, com pagamento de salário. Olha, eu considero que nós não temos defesa nacional à altura do porte da nossa economia, da nossa capacidade, da nossa extensão, da nossa sociedade. Não temos defesa nacional. O que nós temos é um simulacro, porque a Marinha, a Aeronáutica e o Exército não podem negar nosso território, nosso ar, né? nosso mar ao inimigo externo. Não detém essa capacidade. A capacidade que as Forças Armadas detêm é de controlar a sociedade. E se julgam no direito a isso, como já se referiu o Genuíno. Nós não temos. Simplesmente isso. As Forças Armadas são profundamente dependentes do complexo industrial militar ocidental, capitaneado pelo Pentágono. Portanto, de certa forma, em termos de defesa, o Brasil é um imenso protetorado. As forças... Um protetorado. É um imenso protetorado. É um gigantesco protetorado. Isso é uma aberração. Uma aberração. Nós já deveríamos ser capazes de ter sistematizado uma defesa sul-americana com capacidade, com autonomia, sabe? Com autonomia. Lamentavelmente, até agora, não tivemos essa diretriz da chefia do Estado. Eu acho que eu respondi mal à sua pergunta sobre formação. Eu queria lembrar o seguinte: a formação do militar não se dá essencialmente em sala de aula. Ela se dá através de todo uma ritualística, de todo um cancioneiro, sabe, de toda uma agenda de permanentes efemérides, de comemorações, aí onde eles se revelam narcísicos, absolutamente pessoas extraordinárias. A Canção do Soldado, por exemplo. Nós somos fiéis soldados da pátria amada, amados pela pátria. É a sociedade que ama. É a sociedade que ama. O cadete entra na escola de Agulhas Negras e diz: eu sou a experiência de um Brasil, a esperança de um Brasil inteligente. É muito narcisismo. Aí que se forma essa noção da casta. A casta e aprisiona a sociedade, em vez de ter uma boa relação com a sociedade, aprender com a sociedade, aprender com as escolas públicas, com as universidades públicas, com os institutos de pesquisa, e não criar um mundo à parte, como se fosse uma bolha no litoral paulista, principalmente, ou no litoral carioca, ou aqui em Porto Alegre, ou nas grandes
das grandes áreas que são valorizadas, que tem grandes quartéis. Para que serve isso? Então tem que ter uma outra estruturação. O papel da dissuasão, o papel da relação de pronto emprego, o papel da prevenção, o papel da tecnologia para isso é um outro conceito de defesa. A defesa hoje não é isso que está acontecendo no Brasil. Olha o que está acontecendo na guerra na Ucrânia. Olha a crise que está acontecendo no Oriente Médio. As crises que estão moldando a história do mundo multipolar não tem nada a ver com o que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil se discute acampamentos, 8 de janeiro, celular falante, joias. Isso é piada em matéria de defesa nacional. Então, a proteção da sociedade, inclusive essa proteção no limite, diante de situações limite, como acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, como aconteceu em São Paulo, como acontece aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, são situações limite que a Força Armada, com a sua estrutura, protege o povo. Mas não é para perseguir, não é para dominar, é para ser parceira. Assim como ela tem que estar preparada para o espaço aéreo, para os oceanos. Então, essa estrutura envelheceu. Envelheceu por causa dos conceitos de guerra interna, de inimigo interno, de conto politicamente correto, a ideia da intolerância, a revolução cultural, todos esses conceitos que entraram na formação dos militares, que produziu uma concepção protofascista. Por isso que as Forças Armadas tiveram um papel destacado no governo, que foi um verdadeiro desastre nacional. E aí esse desastre, Ayrton, trouxe o debate das Forças Armadas para a ordem do dia. Não tem como fugir dele, está aí. O que foi feito? Quer dizer, Forças Armadas é para controlar a IBAMA, para controlar a Amazônia, para controlar a periferia, Inca, as favelas. para controlar as favelas, para controlar a periferia. É para contestar reformas sociais, é para tomar o reformista social como inimigo. Né? Isso é absolutamente inconstitucional. As Forças Armadas são hoje unificadas por um paradigma político ideológico que não tem suporte na Constituição, porque a Constituição admite a pluralidade. Claro. Né? Manuel, na eleição passada, né, já está fazendo um ano, logo depois da eleição, um dos primeiros cumprimentos pela eleição que o Lula recebeu foi do Joe Biden. Né? E antes da eleição, houve algumas visitas, né, notáveis da diplomacia e mesmo, creio que das Forças Armadas, talvez da CIA, ao Brasil, recomendando, né, pelo menos foi o que se divulgou, que gostariam de ver que os resultados das eleições fossem respeitados. Justamente quando o Bolsonaro estava naquela campanha de questionar as urnas, questionar as urnas eletrônicas. Você acha que, se não acontecesse isso, essa clareza, digamos, de parte do governo Biden, sobretudo depois daquele 6 de janeiro deles, em que houve uma tentativa de golpe com a invasão do Congresso, você acha que o Lula teria sido empossado sem essa clareza por parte dos Estados Unidos, dizendo às Forças Armadas que era preciso respeitar o resultado das eleições? É óbvio que a palavra de um chefe de Estado norte-americano conta muito para as Forças Armadas brasileiras. É óbvio que teve uma influência, mas eu não creio que tenha sido determinante. Me parece assim que o desgaste ao qual o Genuíno se referiu já era evidente. As Forças Armadas não saíram bem da fita durante o governo do último presidente. Não saíram bem. E, por outro lado, o exercício do mando político provoca desgastes internos. Não havia mais unidade, digamos, nas cúpulas militares, né, nos altos escalões, acerca de como proceder. Acho que eles armaram um esquema de deter os avanços democráticos do Brasil, e conseguiram colocar Lula na cadeia, conseguiram eleger, demitir o impeachment da Dilma, enfim,
eleger Bolsonaro, mas no final o desgaste era profundo. Não reunia condições, sabe, concretas Daí sobrou-lhes tentar contingenciar o presidente Lula. É o que estão fazendo. Eles tentam permanentemente contingenciar, né? Impuseram um sistema de comando no Ministério da Defesa que simplesmente definem por si próprio o que será feito em termos de defesa. Ninguém dá pitaco nessa matéria. O Lula atende seus desejos, né? Ou suas vontades, sabe? É mais ou menos isso que está ocorrendo. Mas alguém vai ter, em determinado momento, que colocar o guiso no pescoço do gato, né? Aquela velha história, né? Controlar de alguma maneira mais efetiva que o exército se submeta, digamos. Seria inédito na República, porque eu desconheço o presidente da República desde 1889 que tenha efetivamente pousado de comandante em chefe, tal qual está prescrito na Constituição. Porque é o seguinte, para comandar tem que conhecer. E não há corpo civil no Brasil, nunca se formou, de fato, um corpo civil capaz de orientar. Nós somos, assim, digamos, nós temos hoje centenas de pesquisadores de qualidade, né? Mas eles não são ouvidos. Né? Não são ouvidos. Nós poderíamos ter mobiliado o Ministério da Defesa com pessoas competentes, capazes de mostrar, general, esse seu esquema não serve, né? Nós temos que ter outras opções. Mas por que isso, na tua opinião? É isso. O militar sempre constituiu uma força muito grande de domínio da sociedade. Ele é um instrumento de força do Estado. O Estado é um Estado conservador. O Estado é contra a mudança social. Todo o conjunto do Estado. Mas quem executa mesmo a força para deter mudanças sociais são as Forças Armadas. O executor desse tranco na mudança social sempre foi assim no passado como está sendo agora. Então, se nós quisermos um Brasil democrático, um Brasil socialmente justo, uma voz altiva na defesa nacional, uma tranquilidade no exercício da democracia. Começa pela uma reforma nas Forças Armadas. Eu acho que é fundamental. Sem isso, não estaremos garantidos. Considerando o que você acabou de falar, o fato de nós termos um Ministério da Defesa e termos conseguido levar civis que comandaram, digamos, não sei se entre aspas ou não, que comandaram as três forças, né? A partir de determinado momento tivemos vários ministros da Defesa civis. Houve uma espécie de recuo no governo Temer, não é? E que se manteve no governo do inominável, como você disse. Considerando-se isso tudo, como é que o senhor qualifica a performance do ministro Múcio hoje? Olha, eu trato um pouco disso no livro. Eu insistentemente, ao longo de anos, eu perguntei aos generais qual é o melhor ministro da Defesa, na sua opinião. Qual seria o perfil do ministro? Todos eles responderam inequivocamente, com segurança, né? É um que tenha prestígio para conseguir recursos e que não nos aborreça, não nos contrarie. Um outro dizia para mim, um bom ministro é aquele que se contenta em cantar o hino nacional, hastear a bandeira e prestar continência, mas não mexe nos assuntos, por causa da autonomia. Esse é o problema. Olha bem, quando veio a transição da ditadura para a democracia, 79 a 85, eles se preservaram, diferentemente do que aconteceu na Argentina, Uruguai e Chile. Se preservaram com a fórmula do crime conexo. Sim. E com aquele acordo. Nenhum militar vai ser promovido, mas não vai ser punido.
Não promove, mas não pune. Essa ideia que perdura na relação do poder civil com as Forças Armadas. E aí o que acontece? No meu modo de entender, eles expressam esse pensamento conservador, elitista, autoritário, no passado escravocrata, que marca a formação do capitalismo brasileiro. Essa instituição foi profundamente marcada. Não é por acaso que as 2 primeiras guerras do Exército Brasileiro é Canudos, com aquela chacina de milhares de camponeses. O inimigo interno. O inimigo interno e a Guerra do Paraguai. Não há uma... E quando tenta se modernizar, é dependendo do aparelhamento externo. Então, ora você é dependente, ora o inimigo é o povo. As rebeliões camponesas, as manifestações, etc. Então, nós temos um problema de fundo na questão de como mudar essa maneira de pensar. E é a sociedade que tem que criar esse movimento amplo da universidade, da academia, dos partidos, do Congresso Nacional, dos pesquisadores, para dizer o seguinte: olha, política de defesa não é um assunto só para militares. Aliás, o Manel mostra isso muito bem no livro. Não é um assunto, né? Política de defesa é uma política pública. O orçamento é público. As carreiras têm que estar submetidas ao poder público, porque depende... E os salários? E a manutenção? E o sistema de previdência? Mexe nos civis e não mexe nos militares? E o sistema de saúde? Como é que fica? Então, essa coisa autônoma, que até se materializa com a justiça militar. O que é uma justiça militar? Você pode ter um sistema de punição administrativa em caso de incorporação, em caso de situação de emprego. Mas você tem uma justiça militar permanente, com o Supremo Tribunal Militar, Superior Tribunal Militar, com as auditorias militares, quer dizer, onde é que vai? Veja bem o que está acontecendo agora. Nós tivemos o 8 de janeiro, que foi uma intentona golpista. Civis e militares participaram daquela intentona. Aí eu pergunto e deixo no ar: os militares serão denunciados e julgados? Serão julgados pela Justiça Federal ou pela Justiça Militar? Esse é o problema. Então, a questão não dá mais para esconder, viu, Ayrton? A questão militar entrou na agenda pelo estrago que eles fizeram. Entrou na agenda porque eles fizeram isso. Não é o governo, não é o Lula, não é o PT, não é a esquerda. Eles que botaram as mãos para fora. E tem que ser punido, tem que ser investigado, tem que ser reformulado. Porque você tem uma máquina enorme no país, uma máquina, 2% do orçamento não é brincadeira. Dos maiores orçamentos do mundo. Do mundo. Tá certo? Do mundo. Maior. Orçamentos militares. Olha, compara com o da saúde, da educação e da previdência. Quer dizer, como é que você pode ter um orçamento, que é o dinheiro que o povo paga com imposto, e você não discutir para que servem os militares? Esse é o problema. Tem que discutir. Ou a democracia discute essa questão e apresenta uma alternativa, ou então ela vai ficar sempre sob a ameaça da espada, da baioneta e do medo. Pois é, essa é justamente uma discussão, né, Manuel, que muitos fazem. Se esses militares, né, que participaram do 8 de janeiro tiverem anistia novamente, né, como já tiveram pós-ditadura militar, vamos continuar alimentando e fomentando esse ovo da serpente? Obviamente que quem atenta contra a democracia deve ser rigorosamente punido. Agora, como punir um conjunto vasto? Qual é a cadeia que vai caber o Exército, a Marinha e a Aeronáutica? E a família militar, constituída de milhões de pessoas mobilizadas, né, contra a democracia? É uma questão a se pensar. Por outro lado, temos o seguinte: não adianta botar general na cadeia, não adianta botar, se por acaso não houver reforma militar, né? Isso já aconteceu, inclusive em outros países, e a estrutura militar continua a mesma. O que nós temos é que ter uma nova defesa nacional. Uma nova defesa nacional que oriente o que fazer com as Forças Armadas. E o país carece dessa nova defesa nacional. O país é continental, é um país com
dimensão de fazer vizinhança com vários países. Nós temos a Amazônia, que é um grande desafio. Nós temos o espaço aéreo, que é o senhor desafio, a partir da base de Alcântara. Nós temos o Oceano Atlântico, que é um outro grande desafio que tem que haver controle do fundo do oceano. Nós temos o monitoramento, a mobilização depende de inteligência e de informação. Agora, você pega a inteligência brasileira, ela está aparelhada pelo Gabinete de Segurança Institucional, que é um equívoco. Porque você tem 3 tipos de inteligência numa sociedade democrática. Você tem a inteligência militar, propriamente dita. Você tem a inteligência de Estado, que é vinculada ao presidente da República. Você tem a inteligência judiciária, que é para os efeitos de processo. Juntou tudo no sistema único de inteligência. Isso não funciona. Olha o que está se revelando com a crise do próprio Estado. Porque isso leva a um Estado monstruoso que não funciona, não é ágil. E esse é o problema que eu acho que o governo, que é meu governo, que eu lutei para elegê-lo, e foi uma grande vitória, foi uma vitória porque nós evitamos a barbárie e a tragédia. O Brasil passou a respirar, porque a gente não estava conseguindo respirar. Imagino vocês aqui fazendo programa a Brasil de Fato, né? Como é que vocês viviam naquela agonia? A gente vivia numa agonia. Agora, se a gente olha para trás, foi muito bom tudo que fizemos. Agora, se olhar para frente, o buraco é mais embaixo. O Manuel, os militares, uma coisa que chama a atenção, que os militares nunca questionaram firmemente o Bolsonaro, em nenhum momento. A cabeça dos militares, dos generais, é igual à cabeça do Bolsonaro? Acho que nada é igual à cabeça do Bolsonaro. Digamos, parecida. Aliás, só um parênteses, hoje eu vi uma manchete, o Bolsonaro, uma fala dele dizendo que depois que ele saiu da presidência, se abriram as portas do inferno. Opa! Agora, não há dúvida de que o Bolsonaro foi um instrumento, né, das cúpulas militares, que manobraram no sentido de desestabilizar a democracia. E voltar ao exercício do poder. Né? Exatamente, voltar a mandar. O militar temia. O que ele temia? Ele temia, por exemplo, uma política externa independente que arranhasse seus interesses vinculados ao Pentágono. Ele temia uma integração sul-americana que poderia desestruturar completamente. Ele temia reformas sociais que alterassem a sua razão, a sua forma de organização, ou seja, através do que prejudicasse, alterasse o recrutamento militar. O militar, ele temia e teme mudanças. As mudanças sociais afetam as corporações. Isso não é aqui no Brasil, isso é uma regra geral. Se há uma mudança social profunda, ela vai afetar as corporações. Você pode ver, por exemplo, só para dar uma exemplificação mais gritante. Tem mulher no alto comando militar? Tem negro no alto comando militar? Tem filho de favelado no alto comando militar? Imagine uma mudança social, sabe? Isso deveria se exprimir. Isso se exprimiria nas estruturas hierárquicas. Isso chama atenção, até porque tem uma foto conhecida, que vocês certamente conhecem, que é uma foto do alto comando, que é uma foto de uns 3 ou 4 anos atrás, e que tem assim uns 20 generais em torno de uma mesa longa, todos brancos. Olha, a foto... Todos brancos. A foto hoje persistia. E sendo o Brasil, e o Brasil tendo maioria negro, mulato, né? E a maioria da base do exército são negros, né? Nós não temos estatísticas. Exatamente, mas nós não temos estatísticas e estudos atualizados, mas o último estudo cerca de 40% do generalato é composto de filhos de militares. Isso é outra isso coisa. Não reflete a sociedade, isso está completamente distante da sociedade. É a casta. Então, a casta que se isola. Agora, o que justifica essa casta?
o salvacionismo, somos superiores, a política é coisa feia, a política é criminalizada, o povo não sabe votar, o povo é pobre, é inferior. O senador desse estado não falou que o problema do povo brasileiro é que é uma mistura do ibérico, do índio e do negro. Sim. Para conceituar o povo inferiorizado dentro do fundamento do espírito vira-lata. Essa é a visão, de olhar o Brasil de fora para dentro, de olhar o Brasil com preconceito. Por isso que há preconceito racial, por isso que há preconceito em relação a mulheres, por isso que há preconceito em relação à comunidade LGBTQIA+. Quando eu estava lá no Ministério da Defesa como assessor, teve vários casos de crise, porque existiram manifestações de companheiros militares que tinham relações e parcerias com base nos princípios da União Civil. Teve crise. Quer dizer, por quê? Uma instituição fechada, não permeada por esses valores. Quando a sociedade começou a se mexer, mexeu lá também. Aí eles vieram com o discurso contra o politicamente correto. Lembre-se que o Vilas Boas disse, o Brasil está se libertando do politicamente correto. Uhum. O que é o politicamente correto na linguagem dele? É o feminismo, é a luta antirracista, é o preconceito, são as populações originárias. Quer dizer, esse é o problema de fundo. Ou a gente mexe com essa medula ideológica e cultural que tem que ser permeado por debate, por discussão, por influência de uma imprensa democrática, não essa aberta que está aí, então nós não vamos avançar muito. Por isso que esse debate sobre as Forças Armadas e a ideia de que a política militar tem que ser pública. É um conceito de publicizar, é o conceito de instituições públicas. Uma política de defesa que não é pública, ela é autoritária, porque vai ser decidida só pelos militares. Tem que ser pública, porque é uma política pública, né? A esse respeito, eu queria registrar, sim, a política de defesa ela é extremamente complexa e muito abrangente. Não há praticamente nenhum setor da vida nacional e do Estado Nacional que não diga respeito à política de defesa. Ela afeta um tudo, da política externa até a segurança alimentar, a política ambiental, a política sanitária, por exemplo, né? Então, quando o militar se mete a conduzir esse negócio, nós só podemos esperar o fiasco, porque ele não é preparado para isso. Isso é matéria para o político sufragado nas urnas. A defesa nacional é uma política pública de amplo espectro. Mexe com o conjunto da sociedade. Não pode ser deliberada por quem nem foi preparado, nem tem legitimidade para isso. O golpe de 2016, ele, além de várias coisas que ele, né, botou uma pá de cal em cima, e ele também acabou com as comissões da verdade, né? E muita coisa estava sendo revelada a partir dessas comissões. Países vizinhos, como Argentina, Chile, né, foram até o final nessa questão da condenação de generais por tortura, enfim, pelos assassinatos. Eu acredito que a gente ainda vai conseguir passar limpo esse momento da nossa história. Olha, se nós não acreditarmos num país democrático no qual o passado não seja assombroso, enfim, que o que ocorreu seja explicitado, se encare de frente, todo, por mais difícil que seja o processo, aí tá difícil. Eu acredito no Brasil, eu acredito na democracia, eu acredito que um dia essas coisas serão vistas e superadas. Tá? Agora, repetindo o que eu mencionei antes, não vai ser simplesmente botando criminosos na cadeia que nós vamos ter defesa nacional que preste, né? A defesa nacional precisa ser conduzida pelo poder político, precisa ser renovada, bem renovada e acompanhada de uma reforma militar.
A Comissão Nacional da Verdade, pela primeira vez na história desse país, cumpriu uma missão. Foi o Estado investigar os seus crimes publicamente. O que faltou na Comissão da Verdade Nacional foi o Estado brasileiro, perante as suas Forças Armadas, não fazer um pedido de reparação pública perante a sociedade. Algo que foi feito na Colômbia pelo Gustavo Petro. Os crimes contra os direitos humanos têm que ser reavaliados. E as Forças Armadas devem um pedido de desculpa. Por exemplo, vamos pós-Comissão da Verdade, pega 700 mil mortos da Covid. Tem que haver um pedido, uma solicitação de reparação. São 700 mil mortes, famílias, parentes, amigos. Tem que haver uma reparação. Porque, olha bem, o passado não pode ser abandonado. É o pano de fundo da famosa peça Antígona. Quando você escolhe o passado, ele fica incubado e volta depois com toda a força. E a memória, ela é revolucionária porque ela é presente e futuro. Essa ideia de apagar a memória, a invisibilidade que esse país cultiva é um erro. Olha a invisibilidade da escravidão. 300 anos de escravidão e invisibilidade. Daí o racismo estrutural. A invisibilidade em relação ao feminismo. Mulher ganhou o direito de voto em 1934. Por que o país é campeão em feminicídio? A invisibilidade em relação às populações originárias. Porque o Brasil não estabeleceu uma política de respeito e de convivência. Vem agora a discussão do marco temporal. Como é que você pode aceitar que um direito tenha marco temporal na história da humanidade? O direito não pode ter marco temporal. O direito ele é passado, presente e futuro. Você não tem um marco, não. Você imagina dizer o seguinte, o direito a comer é até determinado momento da vida do país. O direito a viver, o direito à moradia. Veja como essas armações conservadoras e reacionárias vai se montando. Nesse sentido, eu acho que o Brasil deve uma explicação pública, coisa que a Argentina fez, é só ver a Argentina em 1985, o Chile fez, o Uruguai fez. Mesmo esse candidato da extrema-direita, que não há algo pior do que ele na Argentina, ele está tendo que... Não tem quartel se mobilizando. Ainda não tem, espero que não tenha. Porque houve um processo de discussão. Um país não pode ter medo do seu passado. O país que tem medo do seu passado, ele volta com muita força. Ó. O golpe de 79, 85 foi negociado. A incubadora ficou lá dentro, aí veio 2016. Porque vem a ideia do protagonismo, a impunidade, nós somos os bons, nós nos salvamos, nós somos salvacionistas. Aí vai incluir nas formações, nas escolas, nos procedimentos, do chamado modus operandi, e vai construindo uma mentalidade de que foi legítimo. Esse é o problema de fundo que o Brasil precisa... Eu acho que nós estamos numa situação tal que o Brasil precisa ser passado a limpo. O Brasil precisa passar por uma purgação. Se a gente não fizer essa purgação, nós nunca vamos construir uma democracia para valer, solidariedade para valer, acabar com o medo do medo, acabar com o preconceito. A gente tem que passar o país a limpo, no meu modo de entender. E eu acho que essa é a tarefa que o governo Lula está iniciando. Mas em algumas áreas, como na defesa, por exemplo, como na segurança pública, precisa fazer muito mais. Porque se a gente não faz, a extrema-direita usa o desastre social e a violência para legitimar... A desigualdade, né? Para legitimar o discurso de extrema-direita, o discurso da morte, o discurso de que a violência por si só exige mais violência. Isso é suicídio político da sociedade, porque está provado que não resolve. Aí a população fica com medo, quem pode se proteger se protege, vai para o condomínio fechado, carro blindado e não resolve. Aí você tem a sociedade infantilizada e prisioneira, porque ela não luta contra esses mecanismos de coação do Estado. Manuel, me chama a atenção, por exemplo, que a gente... Nem sempre as Forças Armadas foram, digamos, reacionárias ou conservadoras, nomes que quiser, né? Porque na década de 20, é bom lembrar, por exemplo, que as Forças Armadas, nas Forças Armadas, através dos tenentes, que houve aquelas insurreições, aquele levante, o levante do
Forte Copacabana, depois houve a Coluna Prestes, né? Então, o que mudou isso? Mudou depois da experiência, da convivência de 1945, digamos, do nosso alto comando com as forças norte-americanas. O que aconteceu que, digamos, houve uma espécie de lavagem cerebral desde então? Olha, é preciso rever o trajeto, a experiência histórica das Forças Armadas, em particular do Exército. O que houve a partir de 1919, ou seja, logo depois da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, foi uma profunda transfiguração do Exército a partir das orientações da missão militar francesa. Então, o Exército ganhou apuro técnico. Surgiram as divisões, as brigadas, a escala hierárquica, as promoções hierárquicas submetidas a cursos, né, técnicos. Né? Então, houve um engarrafamento nas promoções dos oficiais jovens. Então, eu tomo o movimento tenentista como uma insubordinação dos jovens, uma insatisfação dos jovens contra a ausência de promoção hierárquica, a ausência de ascensão na carreira. Nenhum deles, aqueles movimentos todos, inclusive a Coluna Prestes, propugnavam mudanças sociais no Brasil. Ou tinha projeto efetivo sabe? Fica aquela noção da luta pela liberdade, mas, na verdade, já era busca de domínio da máquina militar. Muitos se tornaram conservadores, né? Olha, como o Juarez Távora. A maioria. A maioria. Juarez Távora, na verdade, de Farias. Ayrton já eram. Toda a geração dos anos 20, ela chegou ao poder em 1964, depois de longo período de lutas. Alguns disseram, mas e o nacionalismo? Já não é mais... Como é que desapareceu o nacionalismo? Aí eu respondo assim, que antes da Segunda Guerra Mundial, não havia uma fase de indeterminação, né, do ordenamento. Poderia estar do lado nazista, fascista. Góes Monteiro. Então, não havia um período de indefinição. Nesse período de indefinição, alguns projetaram, de fato, o desenvolvimento de economia, da emergência da ciência e tecnologia, né? O almirante Álvaro Alberto, o Casemiro Montenegro, teve expressões desse. Até por próprio Geisel chegou a veleidade de termos indústria independente, etc. A campanha do petróleo, mas isso não significava que eles estavam apoiando reformas sociais. Não apoiavam. Eram uma minoria de oficiais, né, com abertura de espírito. Essa minoria de oficiais é responsável por uma legenda do conjunto da corporação, da imagem do militar, que não corresponde à verdade. Foram minorias e foram massacrados durante os anos 50 e particularmente depois do golpe. Grandes intelectuais, grandes oficiais, inclusive heróis nacionais da Segunda Guerra Mundial, foram simplesmente pisoteados. Pisoteados. Constituíram, eu repito, minoria. Mas era uma minoria tão destacada, por exemplo, o Nelson Werneck Sodré era um grande intelectual. É possível negar? Estava lá dando aula na escola de comando do Estado-Maior. Eu quero fazer aqui uma divulgação do livro. Depois, olha bem, eu acho que tem hoje duas obras que pensam a questão militar. É o livro do Werneck Sodré, História Militar do Brasil, e esse aqui do Manuel Domingos, O que Fazer com o Militar, que tem uma sistematização. Claro, diferenças, mas tem. Agora, olha, quando eu estava na defesa aí, veja bem, eu tentei comemorar o centenário
do Werneck Sodré na Escola Superior de Guerra e reeditar o livro dele, A História Militar do Brasil. Não deixaram. Nada. Quer dizer, um general que escreve História Militar do Brasil até antes de 64, que é basicamente antes de 64 que ele sistematiza, não aceitaram. Quer dizer, então esse conservadorismo é muito profundo nessa formação. A gente está chegando ao final, mas ainda temos um tempinho aí. Mas antes eu queria convidar você que está nos assistindo, nos ouvindo, a apoiar o Brasil de Fato RS. Entra lá no nosso site em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua para a construção do nosso jornalismo e para ouvir isso que vocês estão ouvindo aqui do Manuel e do Genuíno, gente, que não é na grande imprensa que vocês vão ouvir isso. Uma outra coisa que me surpreendeu também recentemente é quanto ao papel dos militares. Há pouco tu estavas falando, Manuel, no Geisel, né? Aquela coisa do nacionalismo, um certo nacionalismo, enfim, né? A ideia de reforçar a industrialização do Brasil, etc. Nesse processo Temer/Bolsonaro, o que se viu, né, foram generais neoliberais. Ou seja, se a ideia da industrialização é importante para a soberania de um país, digamos, o país tem que ter controle sobre certos setores estratégicos, isso simplesmente foi deixado de mão, foi deixado de lado em favor de um processo de privatização. Inclusive, nós tivemos aqui no CEITEC, eu não lembro se era almirante ou general, mas era o liquidante do CEITEC, que é um centro de alta tecnologia, de informática, de produção de chips aqui, que foi inaugurado pelo Lula. Simplesmente, agora, ele não foi liquidado. Por quê? Porque o Bolsonaro perdeu a eleição. Mas havia um cidadão aqui que era um alto comandante das Forças Armadas, cuja missão era, digamos, liquidar um centro de excelência, o maior centro de excelência em produção de chips da América Latina, devia ser liquidado, porque não interessava. Justamente quando a gente sabe que esses componentes de computador, chips de outros equipamentos, são essenciais e estão em falta. E me chama a atenção isso. O que aconteceu? O que aconteceu com o nacionalismo, entre aspas, das Forças Armadas? Olha, a partir da queda do Muro de Berlim, o conservadorismo ganhou espaço, a ideia de ordem bipolar, e penetrou nas Forças Armadas. O próprio Estado Nacional Brasileiro destinou os Estados Unidos como grande formador, né, do militar brasileiro. Não há militar consagrado no Brasil que não tenha feito o curso nos Estados Unidos. O que eles ensinavam lá? As forças norte-americanas tinham absorvido a pilastra do neoconservadorismo, que era o neoliberalismo. Então é isso. O militar brasileiro que não fosse neoliberal estava fora do tom. Ele jamais seria promovido aos altos escalões. O que eu disse inicialmente, unidade política e ideológica. Essa unidade ela é criminosa. Por que ela é criminosa? Ela é ilegal. Não pode uma corrente política e ideológica dominar um aparelho de Estado, né? Dominar um instrumento de força do Estado. Isso é uma apropriação, um desvio, sabe? Isso é uma corrupção institucional. O militar não pode ser unido político e ideologicamente, porque isso está proibido na Constituição. Sabe? A nossa Constituição é fundamentada, Genuíno, na pluralidade. Pluralismo político e ideológico. É isso aí. Considerando-se isso, você tem expectativa de ser convidado para uma palestra na Academia Militar das Agulhas Negras?
Ir lá divulgar o A livro. respeito, exatamente. A respeito do papel do militar hoje. Olha, eu dialoguei longamente com os militares e estou pronto para dialogar. Por incrível que pareça, oficiais que leram, se não o livro todo, partes do livro, concordam com muitas das teses que eu defendo. Né? Agora, ele não vai declarar isso. Ele não vai declarar isso. É comum a gente conversar com oficiais das três forças, mas não vão assinar isso abertamente, porque essa ideia, por exemplo, a renovação do recrutamento militar. É muito difícil você encontrar gente da aeronáutica e da marinha que não aprove isso. O serviço militar obrigatório é uma excrescência, um arcaísmo. A necessidade de predominância aeronaval, ela salta aos olhos. Salta aos olhos. Então, muitos oficiais, sabe? Agora, é importante que a sociedade compreenda o seguinte: a supremacia do exército ou da força terrestre, ela é lastimável. A Marinha se cala dizendo, não vou desobedecer o Fortão. O Fortão é o exército. A aeronáutica do mesmo jeito. A Marinha apanhou, ela aprendeu a lição ainda no final do século XIX, com a proclamação da República, quando houve a revolta da Armada. Então, um ponto importante esse da reforma militar, o de uma revisão das nossas prioridades em termos de corporações. Genuíno, como divulgador do livro, o que tu diria para o pessoal para ler esse livro? Olha, o Manuel coloca duas questões centrais no livro. Ele defende a reforma das Forças Armadas em função de uma nova política de defesa pública, transparente, feita não só por militares, feita pelas instituições do Estado que se fundamenta na soberania popular. E eu acho que esse livro é muito importante porque ele dá argumentos para a gente compreender. Olha bem, os 3 golpes da República foi por causa da questão social. Getúlio Vargas deu um tiro no peito porque dobrou o salário mínimo para a Petrobras. Jean Goulart, reforma de base. Dilma, Lula, exatamente por causa da inclusão social. Quer dizer, a questão social continua sendo tratada como se fosse um problema de guerra ou um problema de polícia. Isso não dá. E quando se deu a reforma neoliberal, e eu acho que o Manuel Domingo coloca isso muito bem a partir da discussão da unipolaridade, que é a hegemonia americana, matérias-primas, água, minério, ou o lítio da Bolívia e o ouro aqui no Brasil, pré-sal do Atlântico, área agriculturável. Isso é uma questão estratégica para o monopólio desse neoliberalismo. E o neoliberalismo entrou nas Forças Armadas. Eles passaram a aceitar a privatização, a desregulamentação e passaram a aceitar as concessões. Houve uma coisa inédita no Brasil que é pouco discutido. Eles privatizaram a Embratel. A Embratel era a única empresa estatal que tinha 2 satélites geoestacionários, né? 2 satélites. Fundamental para a defesa do Brasil. Um país desse tamanho tem que ter satélite geoestacionário. É aquela máquina que você bota lá em cima e ela vê tudo aqui embaixo. Eles concederam a base de Alcântara para os Estados Unidos. A base de Alcântara é o melhor lugar do mundo para lançar míssil e foguete. É a base de Alcântara. Não pode fazer concessão. Porque você, na base de Alcântara, você olha para frente é o Nordeste. Aí vê a África. E para trás é toda a Amazônia, inclusive, com os países que integram a Amazônia e a Cordilheira dos Andes. Você tem um subcontinente com a Cordilheira dos Andes, com a Amazônia e com a Bacia do Prata, isso é um senhor subcontinente, do ponto de vista estratégico, e a gente tem que cuidar bem disso. Então, a defesa ficar preocupada com urna eletrônica, pessoal.
Com o comunismo? Com o comunismo, preocupada com acampamento em frente a quartel. Marxismo cultural. Marxismo cultural, contra o politicamente correto e a defesa. Nem para se atualizar diante das consequências da guerra da Ucrânia, eles estão se atualizando. Nem para isso. Quer dizer que toda guerra produz uma modernização nos equipamentos e nas ferramentas militares. Nem para isso. Porque estavam preocupados com a eleição. Quer dizer, houve uma disfuncionalidade brutal. E eu acho que o livro do Manuel Domingos coloca a defesa nacional no outro patamar. É política pública. Política pública não é só política para militares, é política da sociedade, discutida pelas instituições da sociedade, pelos partidos políticos, pela mídia, pelos formadores de opinião, pelos movimentos sociais. Os movimentos sociais têm que discutir política de defesa. Por isso que esse debate aqui no Brasil, de fato, é fundamental. Pelo caráter popular dessa instituição, é muito importante a defesa, né? Quer dizer, o movimento de mulheres, o movimento antirracista, o movimento de todos os quilombolas espalhados pelo Brasil é fundamental. Quer dizer, defesa nacional não é propriedade militar. Defesa nacional é propriedade da sociedade. Ou seja, é um novo paradigma, né? É um novo paradigma. Você botou a mão, você botou o dedo na ferida. E não vai ser fácil, né, Manuel? Mas... Não, é uma luta social. Né? É uma grande luta político-social. Estamos aí para fazer ela, né, Ayrton? Contem com o Brasil de Fato para levarmos esse debate adiante. Obrigadíssimo, vamos nessa. Muito obrigada, Manuel. Muito obrigada, Genuíno, pela disponibilidade de vocês. Obrigada a você que nos acompanhou em mais um podcast de Fato. Lembrando, curta, compartilhe, comente, né? Vamos levar esse debate adiante, fazer esse debate onde precisamos fazer realmente, que é com o povo, que é nos movimentos sociais. E lembrando mais uma vez, se você acredita que é possível construirmos uma nova comunicação, é possível termos um jornalismo que de fato comunique, apoie o Brasil de Fato RS. Entre lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS. Ficamos por aqui, nos vemos na próxima semana. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.